CKURN traz para vocês hoje o lançamento do edital de patrocínio do ATIS 2021. ATIS, Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social, que aparece aqui nas nossas resoluções, dentro da Resolução 94 de 2014, e desde então, todos os CAUs UF têm patrocinado ações ligadas à assistência técnica para a habitação de interesse social. É uma forma que o CAU tem de levar a arquitetura para todos através do serviço nosso, dos arquitetos e urbanistas. Aqui no CAU-RN, nós estamos agora na 4ª edição do ATIS. Tivemos em 2018 o primeiro ATIS, depois em 2019 e 2020, ações ligadas à habitação de interesse social, regularização fundiária, conjunto dos garis, e esse ano trazemos um edital bem mais amplo. Sim, ele pode contemplar ações bem maiores do que as que já fizemos nos anos anteriores. Esse ano, o CAU-RN está disponibilizando 5% do seu valor, do valor que você tem disponível para ações dentro do edital do ATIS. Então, você, arquiteto e urbanista, que já tem experiência ou que não tem, que trabalha junto a uma pessoa jurídica, pode participar. O edital está, a partir de hoje, lá no nosso site. Basta você ler, ver todos os critérios para participação. Se tiver alguma dúvida, entre em contato com a gente. O valor está bem generoso e a gente vai conseguir fazer um trabalho bem legal nesse ano de 2021. E hoje, para vocês começarem a sentir, né, os serviços, o que o ATIS traz de benefício, o que pode ser feito com esse dinheiro que é disponibilizado pelo Conselho de Arquitetura, a gente trouxe aqui 4 colegas arquitetos de outros estados e também aqui do nosso estado, que já trabalharam dentro do ATIS, dentro dessa ação que o CAU de cada estado disponibilizou desses editais, já participaram desses editais, para mostrar cases, né, que são cases de sucesso, cases que estão aí já rolando dentro do site do CAU-BR, inclusive com vídeos, com entrevistas bem legais, participaram aí do IAR, né, nas últimas semanas, e vamos começar hoje com essa participação, né, com esse momento junto aqui com esses profissionais, começando aqui com o colega local aqui do CAU-RN, o arquiteto Francisco Júnior, mais conhecido aqui para a gente como Chico Júnior, né? Chico Júnior, que já esteve aqui no nosso canal do CAU-RN, falando exatamente do ATIS, né? Da Lei 11.888, né? Das nossas resoluções também, de algumas ações que ele participou de ATIS e também que tem uma vasta experiência aqui também dentro dos nossos editais. Ele participou aqui já com a gente, acho que das 3 edições, não é isso, Chico Júnior? Fala aí um pouquinho para a gente, né, da sua experiência aqui junto aos editais passados, né, e do trabalho que você desenvolveu aqui nas comunidades aqui do Rio Grande do Norte. Obrigado, Lilian, obrigado ao CAU pela oportunidade. Fico até feliz aqui de ver tanta gente nova, colegas aqui, sou mais velho, né? dessa turma. Então, fico feliz por essa geração nova, é uma geração que está vindo até com essa mudança mesmo de pensar a assistência técnica como uma oportunidade, né? É uma coisa que a gente não via falar alguns anos atrás, professores nossos, provavelmente os professores de vocês também, pouco se falava de assistência técnica na universidade, né? E hoje, graças a Deus, é uma coisa que está sendo divulgada e tem novas gerações que podem continuar esse trabalho tão importante que é a assistência técnica. Muito feliz mesmo e estou ansioso em ver o trabalho de Flávio, de Débora, de Gesiane. Aí eu vou mostrar aqui a vocês um pouquinho do que a gente fez nesses 2 editais, principalmente, porque o primeiro edital eu participei mais como colaborador, que era junto ao sindicato, então eu estava na equipe que estava ajudando aos trabalhos do sindicato. Foi o seminário, né? O seminário, isso.
seminário que aconteceu em 2018, que foi muito importante até para que tivesse sido divulgado mais o que era o ATIS junto à comunidade de arquitetos. Foi Como importantíssimo. trabalhar com ATIS, né? Exatamente. E foi exatamente nessa comunidade. Assim, por coincidência, foi numa comunidade que ficava ao lado da primeira visita que a gente fez à área. Eu vou compartilhar aqui minha tela, aí vocês me avisam se já está, por favor. As duas ações que você participou em 2019 e 2020 foi dentro da mesma comunidade, e essa comunidade já era contemplada, né, já era indicada, digamos assim, direcionada pelo edital do CAU-RN, foi isso? Exato, exato. Eu vou mostrar aqui exatamente isso. Assim, no primeiro edital de 2018, foi feito na mesma região, na mesma área, no mesmo assentamento que a gente fala do conjunto que a gente trabalhou. Vocês já estão vendo minha tela? Estamos vendo, sim, a tela. Pode começar a apresentação. O edital do ATIS do CAU 2019, ele aconteceu para um projeto de regularização fundiária junto à comunidade do Garis, que fica dentro de um loteamento chamado Parque Floresta, no bairro da Ridinha, na zona norte de Natal, que é uma área que, na década de 70, começou a surgir vários loteamentos de maneira desordenada, e alguns foram até regulares, mas eles não passaram por um processo fundiário, né, da entrega de títulos. Então, muitos desses loteamentos são formais, existem registro, mas eles foram desmembrados e foram feitas construções de maneira espontânea e sem nenhuma regularização. E aí esse trabalho foi feito tanto junto com o CAU e a Secretaria de Habitação de regularização fundiária do município, em parceria. Então, nesse primeiro edital, ele era só para a pessoa física, que há uma diferença significativa em relação a isso, que é bom a gente também até comentar, essa mudança da possibilidade de ter pessoa física e pessoa jurídica nos editais. Esse primeiro era para apenas para a pessoa física. E quero destacar também que nesse processo a gente entrou em parceria com o Escritório Modelo de Arquitetura e Urbanismo Maré, da UFRN, que é um escritório que eu já tinha uma certa ligação, que eu fui professor da UFRN, conheci o pessoal do escritório, e a gente viu como uma oportunidade bacana de incorporar a questão educacional também e da universidade aos projetos, que esse projeto de extensão fosse para uma área mais real, né? Para uma atividade mais real de campo. Essas parcerias são bastante importantes para a execução do ATIS, não é isso, Chico? Exatamente. Porque elas acabam sendo mais braços, digamos assim, né, para trabalhar em conjunto. Exato. É praticamente impossível uma pessoa física, só um arquiteto, só fazer um trabalho principalmente trabalho nessa extensão, né, de uma regularização fundiária tão extensa. Era uma área com 85 unidades habitacionais e foi um trabalho de 6 meses que era impossível ter sido feito sozinho. Então, o próprio edital, ele exigia, até por ter sido o primeiro edital do CAU, o segundo já veio com ajustes melhores, conseguiu até vir mais coerente em relação ao financiamento, os valores que tinham. Isso aqui é uma imagem da reunião comunitária que aconteceu já no início do processo, que para quem quer trabalhar com assistência técnica, não tem outra forma de você trabalhar sem ser de forma participativa. É impossível. Assim, é saber que trabalhar com assistência técnica é você trabalhar com a comunidade e escutar a comunidade, que é ela mesmo quem vai ser beneficiada diretamente, você precisa ganhar a confiança da comunidade. Ela precisa acreditar em você para você entrar em grande parte desses assentamentos. Então, ele só vai abrir a porta para você se ele se sentir confiante. Tá? Então, esse momento é muito importante. Aqui é a equipe da gente, você vê que é uma equipe gigante, né? A parte da equipe, essa equipe ainda aumentou durante o desenvolvimento. Tínhamos 3 arquitetos, os demais são estudantes. Como é que surgiu o loteamento? Ele surgiu na década de 90, exatamente em 92, esse assentamento. Eu vou falar bem rapidamente, só para vocês entenderem o contexto. E era um conjunto que foi criado pelo Sindicato dos Empregados
do que a gente chama aqui de urbana, que é a empresa que faz a coleta de lixo. Então, era uma área voltada para os funcionários dessa empresa. Por isso que o nome da área ficou conhecida como o conjunto dos garis, né? Que eram as pessoas que coletavam. Então, eram 3 lotes iniciais bem grandes, que foram desmembrados em lotes menores, de 5,70 de frente por 16 de fundo. Essa foi feito por autoconstrução, e essas casas, e elas eram sorteadas. Então, todos os moradores participavam do processo de construção inicial, e à medida que essas casas eram construídas de 10 em 10 casas, e essas casas eram, com o tempo, sendo sorteadas para os moradores. No processo de cadastramento, a gente cadastrou 85 casas. No início, era um número bem menor, mas, como qualquer outra situação de áreas espontâneas, o processo de expansão e de coabitação é muito comum. Então, aquela casa do filho que fica no quintalzinho da casa, ou então ele divide a casa em 2, faz um comércio, vai morar em cima. Então, essa expansão das edificações é muito comum. Aqui é uma área a imagem da área. A gente conseguiu, esse projeto foi bem bacana, a gente conseguiu voo de drone, conseguiu levantamento topográfico, tudo isso em preços acessíveis e através de parcerias com pessoas que é uma coisa muito importante também, você tentar conseguir parceiros e pessoas que acreditem no trabalho e na assistência social. Quantas unidades, hein, Chico Júnior? Como? Quantas unidades habitacionais foram beneficiadas? 85. Olha, um número considerável, legal. São 3 ruas e 85 unidades, onde eram 3 produtos que a gente tinha que entregar. O primeiro produto, que é o produto do diagnóstico, onde foi feita uma análise da área. Isso aqui é uma parte também do assentamento. Ele começa aqui nessa quadra e vai até aquela rua. São essas 3 quadras aqui, mais essa quadra esse espaço que tinha de lazer, com esse o único equipamento que eles têm é essa quadra. E o centro comunitário. É a única coisa pública, institucional que eles têm. E aí, nesse processo, a gente também fez uma marca, fez uma logo, fez uma identidade visual para que os moradores nos identificassem, que eles soubessem quem éramos. Então, a gente chamou esse projeto de Casa e Terra, e aí criamos essa marca. Isso aqui é um pouco dos exemplos dos milhares de mapas que fizemos na etapa de diagnóstico, de uso do solo, gabarito, morfologia, infraestrutura urbana. Todos os mapas são georreferenciados, tem um banco de informação geográfica ligado a esse mapa. Isso aqui são as fichas de identificação que eram feitas na segunda etapa, onde a gente visitou cada imóvel, identificando cada morador, qual era o tipo de uso, como era a casa, se era geminada, qual era a situação fundiária. E junto com, que era o cadastro fundiário, que é o arquiteto que é responsável, tinha o cadastro do morador, que era feito pela Secretaria de habitação. Então, alguma dessas etapas tem que ser feito com as auxílios, inclusive de assistentes sociais, né? É uma equipe multidisciplinar, isso? Exatamente. E foi engraçado que a gente, arquiteto gosta muito, apesar de não ser assistente social, né? Mas arquiteto se envolve muito com a comunidade nesses trabalhos. E acabou que a gente teve mais cadastros do que a própria prefeitura. Então, quando diziam que era da prefeitura, eles não deixavam entrar, não queriam entregar documento. Quando a gente dizia que era do Casa e Terra, aí eles já se identificavam e o processo foi muito participativo. A gente teve a participação de moradores mesmo. Os moradores iam com a gente, mediam, ajudavam, pegavam a trena, ia lá na casa do vizinho, falava que tinha chegado alguém. E aí, para esse processo de regularização, numa área como essa, a gente tem que fazer o que a gente chama de congelamento da área, que é você tentar evitar que novas ocupações ocorram, porque, dependendo da área, se há um lote vazio, de uma hora para outra, no final de semana, surge uma casa, uma nova casa. E aí a gente tem que fazer esse congelamento, que a gente chama, e tentar parar o processo de expansão, né? Porque senão o trabalho não termina. E aí a gente fez também uma ficha de identificação, que é essa ficha onde eram registradas as casas, quando elas eram terminadas de fazer o levantamento e as medições. Tinha foto, tinha as características, tinha os dados, e tinha a selagem, que a gente chama,
que é esse adesivo que a gente colava atrás da porta da casa principal, onde o colaborador, quando ia chegar na casa, se ele é uma equipe, que a gente tinha tínhamos várias equipes, então quando a equipe chegasse na casa e visse o selo, ele já percebia que essa casa tinha sido cadastrada. Em caso do morador não estar na casa, a gente colava esse segundo selo aqui, com a data da visita, horário da visita e um telefone de contato para eles entrarem em contato para marcar e agendar uma nova visita. Isso é muito importante para o processo ter um tempo, ter uma cronologia. Após 3 visitas, a gente identificava a casa como fechada. Então, se a gente fizesse 3 visitas e não tivesse ninguém, aquela casa era colocada no nosso registro como uma edificação fechada. Isso aqui são fotos da equipe, né, fazendo o levantamento. Aqui você vê, isso aqui é um morador, sinal super alto, que é lá do conselho e ia com a gente e eram muito ativos nesse processo, participativos, e ajudava a gente nos processos de medições, e em falar com o morador, e possibilitar a abertura e entrada nas casas. Aqui é o projeto fundiário mesmo, do loteamento, onde a gente fez a identificação de todas as casas em relação ao uso, as coordenadas, tem memoriais, tem os dados dos registros, né, das áreas de circulação, e áreas institucionais, áreas verdes, para tentar regularizar a situação do assentamento. E teve outros materiais, como a parte a gente fez 3 frentes, uma de infraestrutura, uma de lazer, uma de mobilidade e a parte fundiária mesmo. Isso aqui é um exemplo também dos projetos fundiários, onde a gente definiu as novas rotas das vias, as vias elevadas, como elas seriam, qual a sinalização. E aqui o projeto da praça, do espaço de lazer, que a gente também não estava que é outra coisa que acaba acontecendo nos processos de realização, você se envolve com a comunidade, isso não estava no edital, né, como exigência. Foi um plus do grupo. A gente gosta muito disso, então não tem como, e o envolvimento com a comunidade acontece, e você não consegue deixar de fazer esse tipo de coisa. E a gente entregou para eles também um projetozinho, uma ideia, pelo menos um anteprojeto desse espaço público. Desse espaço coletivo. E aí o ATIS 2020, onde a ideia do ATIS 2020 era uma continuidade do ATIS 2019, através da elaboração de um projeto para o prédio da Associação dos Moradores, que é a primeira foto que eu mostrei, que é um prédio que eles usam muito para vários tipos de atividade, entrega do leite, oficinas, reuniões comunitárias, reunião do pessoal do grupo de idosos, do pessoal do futebol. E tinha outro produto que era um caderno técnico de sugestões de melhorias habitacionais, principalmente com foco no Covid. E aí, qual foi o grande desafio disso? É como elaborar um projeto participativo em pleno pico da pandemia. Essa eu acho que foi a principal, o principal obstáculo da gente. E aí a gente criou um grupo no WhatsApp com as lideranças comunitárias, onde a gente mantém, até hoje a gente tem esse contato com eles, e onde a gente mantinha esse contato. Teve algumas apresentações prévias da ideia, antes de mandar para o CAL. Então, a gente passava pela comunidade e eles achavam lindos, mas, ao mesmo tempo, diziam, não, mas a gente não vai conseguir fazer isso nunca, e sempre achando que aquilo era fora da esfera deles, e a gente sempre dizia, não, o projeto vai ser pensado em etapas. Então, e aí o que a gente acabou fazendo? Dividir o projeto em várias etapas, em várias fases, que eles pudessem ser, que ele possa ser executado de acordo com o que eles conseguissem. Consegui piso, vamos fazer o quê? Aí tem a etapa do piso. Consegui revestimento de banheiro, consegui cobertura, o que a gente pode fazer? E aí o projeto foi junto com orçamento, com projetos complementares de estrutural, hidrossanitário, elétrico, tudo que você imaginar a gente fez de complementar, corpo de bombeiros, todos os complementares foram no pacote, que também não estava no edital. Mas isso é que é legal também, né? Vocês fazerem, eles acreditar, né, que é possível. Né? Porque para muitos, né,
muitas pessoas ali, talvez eles vejam aquele trabalho do arquiteto como aquela coisa belíssima, né? Ver aquele 3D super trabalhado e acham que aquilo ali nunca vai ser possível ali para a comunidade dele. Então, assim, cabe também não só o projeto, não só o 3D, mas mostrar a eles também o caminho, né? De como ir aos poucos, né? Como uma formiguinha, um trabalho de formiguinha, e no final você conseguir realizar aquele sonho. Exatamente. Assim, dos nossos desejos atuais é que esse projeto possa ser... estamos aí em conversa com o CAL, com os Sinduscom, para tentar conseguir viabilizar a construção desse projeto, porque não é um projeto tão caro assim. A gente, através de parcerias, eles têm a mão de obra, eles conseguem construir. Esse aqui é o centro comunitário, como ele é hoje. Ele tem 2 módulos. Tem o primeiro módulo, que é o salão multiuso, que a gente chama, que é o salão o espaço onde tem atividades e um pequeno banheiro. É totalmente salubre, o pé direito é baixo, não tem inclinação na cobertura, tem muitos vazamentos e tal. E tem esse prédio branco aqui ao lado, onde funciona hoje como um depósito. Na verdade, é uma caixa sem piso, sem nada, onde eles colocam tudo que eles conseguem arrecadar, eles colocam aí. E aí a primeira etapa foi criação de um diagnóstico. Então a gente fez um diagnóstico em cima de várias partes, né, que a gente achava importante, como infraestrutura, acessibilidade, as questões de conforto. Isso aqui é o estudo preliminar que a gente apresentou no edital, que o edital solicitava um primeiro estudo. Então a gente apresentou um estudo preliminar, como a gente imaginava. E aí, na primeira ideia, eu trouxe para a gente pensar também que o arquiteto acha que sabe de tudo, né? E aí a gente colocou o espaço multiuso aqui, o banheiro, a copa e um depósito e tal, e em conversa com a comunidade mudou algumas coisas, principalmente a localização do banheiro e a localização da copa. Então, isso tudo é para falar também da importância do processo participativo, né? Quem vivencia, identificar quais são as reais demandas e como é que essas demandas podem ser melhor aproveitadas no projeto. Então, isso aqui é o que a gente apresentou no estudo preliminar, enquanto proposta. Tinha uma fachada, uma pele aqui, que era de proteção, e tinha um jardim aqui para melhorar as condições climáticas, iluminação, tinha questões de ruído que a gente analisou. E a proposta final ficou dessa forma: o banheiro veio para cá, para frente, onde tem a iluminação. A copa aumentou muito, porque eles tinham uma demanda muito maior do que a gente imaginava para uma área de copa. Eles tinham a entrega do leite, tem alimento, tem muita coisa relacionada a isso. E o projeto foi dividido em, como eu tinha falado, tanto o orçamento quanto o projeto ele é faseado. A gente fez em BIM, através da ferramenta BIM. Então, a gente conseguiu fasear bem o projeto, e ele tem possibilidade de captação de água, simples, com calha mesmo, e um depósito e todo acessível, 100% acessível. E a gente tentou ao máximo, com um menor tipo de intervenção possível, melhorar a qualidade daquele espaço. E aqui a proposta final que a gente apresentou ao CAL e à comunidade. Esse projeto a gente ainda não conseguiu ir lá fazer uma reunião e apresentar à comunidade, mas quer muito isso. Isso aqui é uma imagem lateral e tem um vídeo rápido aqui de 1 minuto e meio. Vamos dar uma olhada. Esse é o espaço da multiuso de atividades, onde a ideia é que nessa faixa azul aí eles pudessem pintar, colocar... eles têm um pessoal lá que pinta muito bem, então a ideia é que eles possam dar uma identidade nesse espaço. Uma das exigências do edital era prever um espaço para as cartilhas, eles tinham a parte de livro também. O banheiro adaptado, que eles não tinham nem iluminação no banheiro, não tinha nem sanitário, não tinha nem caixa d'água. E aí a cozinha, onde eles já tinham esses refrigeradores, uma parte distante de armazenamento. A ideia da cozinha é que ela tenha
essa possibilidade de você estar dentro da cozinha, abrir a janela e formar um passaprato, né? As janelas do tipo saia e blusa também, que é muito bom para nosso clima. E aí, para finalizar, a cartilha, né, que é outro xodó nosso. Essa cartilha foi desenvolvida também com parceria, vou mostrar ela aqui, com parceria de alguns amigos e colaboradores. Tem a Cecília, que fez todas as ilustrações, a produção textual foi feita pela Arco, e a Maré ajudou na diagramação, e a empresa da gente, que foi a vencedora desse edital, que esse segundo edital foi pessoa jurídica, e aí a empresa da gente fez toda a parte de elaboração e coordenação. E a gente criou uma personagem que chamava Maria Flor, esse nome para fazer a relação com o loteamento, né? E Maria, por ser... E a história era de uma mulher, gari, dona de casa, família, negra, que tinha conseguido encontrar assistência técnica, um arquiteto, que explicava a ela, é meio que uma historinha também, explicava a ela como é que ela poderia fazer algumas melhorias, qual é o espaço melhor para ela colocar uma fossa séptica e sumidouro, falar da importância dos recuos, da cobertura, da ventilação e iluminação, algumas alternativas de iluminação, de layout, formas de cozinha, cozinha linear, cozinha triangular, qual é a diferença, quais são os benefícios, banheiro, a questão da caixa d'água, que muitos não têm, e explicar um pouco do sistema, falar um pouco da capacidade em relação ao número de moradores, para eles terem uma estimativa na hora de compra, possibilidades de reservatórios, né, de água, questões de expansão, quais as melhores formas deles expandirem a casa e por quê, o que isso influenciava, estruturas, fundações e cobertura, mais a parte estrutural. E é isso. Espero não ter passado muito do tempo. Foi mais do que uma apresentação, foi uma verdadeira aula de como trabalhar com assistência técnica. A gente viu aí o começo, o meio e o fim. Realmente, o fechamento desse trabalho de vocês em 2 editais, com essa cartilha, com esse projeto, com esse vídeo, né? A gente vê a qualidade do trabalho realmente, e a qualidade não do trabalho, não só do trabalho que vocês fizeram, mas também do trabalho que vai ser entregue, que foi entregue, né, à comunidade. Um trabalho que começou lá com a regularização fundiária, né, e contemplou também essas áreas comuns, né, de uso da comunidade também, e esperamos, né, que seja agora, em breve, também executado, para chegar realmente até o objetivo final. Esse nosso edital desse ano, inclusive, ele contempla não apenas projeto, né, tem que ser uma ideia, na verdade, que tem que chegar até o seu final, até a sua execução. Então, é um pouco diferente do perfil desses 2 editais passados. Mas a gente vai conversar agora. Muito obrigada, Chico Júnior. E vamos conversar agora com outra colega que vem lá do Rio Grande do Sul, a Josiane Scott, né, Josiane? Assim seu sobrenome que pronuncia? Scotton, pode ser as duas opções. Seja bem-vinda aqui ao CAU-RN. E o seu trabalho, foi um trabalho lindo já também, eu já vi, até de se emocionar com o vídeo, mas eu queria que você apresentasse aí para o pessoal. Já é um trabalho bem diferente, né? Um trabalho que vem do projeto, que também tem a participação da comunidade e que vai até o fim, até a sua execução. Mostra aí para a gente, que é mais uma ideia aí para você que está querendo participar aí desse edital 2021 do ATIS no CAU-RN. Isso, tá. Colega aí, Josiane. Olá, então, boa noite, prazer estar aqui, obrigada pelo convite, também prazer conhecer os colegas e as outras iniciativas. Eu estava pensando aqui enquanto o Francisco falava, né, que é uma escala bem diferente e também o momento que a gente está do projeto, né? A gente está quase que numa fase inicial, dá para dizer assim, ele já apresentou aí vários anos, né, de projeto, mas também é legal para a gente fazer esses comparativos das possibilidades, né?
Eu acho também, então, compartilhar aqui. Eu não fiz uma apresentação, mas eu separei algumas imagens que a gente pode ir olhando aqui também, então. Chegou aqui pra gente já. Vocês estão vendo a minha tela aqui? Coloquei em tela cheia agora. Tá. Então, eu vou falar um pouco do projeto que chama Nenhuma Casa Sem Banheiro, né? Que ele é aqui do CAU, do Rio Grande do Sul, então. E ele está dentro de um projeto maior do CAU, aqui também, dentro da modalidade de editais para ATIS, né? Como vocês citaram aí também, que está acontecendo no Brasil inteiro. E isso é muito bom, né? Que vai dando oportunidades para a gente também, como arquiteto, atuar de diferentes maneiras, né? Então, esse projeto Nenhuma Casa Sem Banheiro, ele está dentro do programa ATIS Casa Saudável, do CAU-RS. Então, o Nenhuma Casa Sem Banheiro, ele vem com essa ideia de melhoria das condições sanitárias, né? Focado mesmo no banheiro das residências, das habitações. Então, com essa ideia de olhar para a periferia do estado do Rio Grande do Sul, de uma forma geral, e atuar nesse cômodo específico da casa, que é o banheiro, né? Então, o programa ele visa atender aí cerca de 11 mil famílias gaúchas, e ele vai atuar de uma forma assim, é uma parceria do CAU, então, com as prefeituras municipais, e ele teve início no ano passado, nesse contexto da pandemia, né? E a cidade de Lajeado, que é onde eu estou atuando como arquiteta do projeto, então, ela foi uma das primeiras cidades que deu início, né? Que o CAU teve parceria com a prefeitura e deu início a esse projeto do Nenhuma Casa Sem Banheiro. Hoje, já em 2021, a gente tem diversas outras cidades, né? Onde o projeto também está em andamento. E, inclusive, agora na região metropolitana de Porto Alegre, mais de 30 cidades aqui também estão iniciando essa parceria com o CAU para fazer, né? Para efetivar esse projeto, né? Então, o que é importante, eu acho, falar do Nenhuma Casa Sem Banheiro de Lajeado, talvez seja um pouco desse contexto também do perfil da periferia do interior do estado, né? Que Lajeado, ela está um pouco mais distante, então a gente não tem essa característica de a aglomeração urbana, como é a periferia de Porto Alegre, da capital, por exemplo, né? Então, a gente tem também casas mais espaçadas no lote, que a gente consegue atuar, ter espaço no lote para intervenções, né? Para ter uma ampliação, para ter alguma intervenção desse tipo. Então, lá no caso de Lajeado, o projeto também ele foi viabilizado, né? Dessa parceria do CAU com a prefeitura do município. Então, a gente teve o apoio aí da Secretaria Social também, que acompanhou nossas visitas por lá, fez nossa apresentação como arquitetos, né, para as famílias. Eles já tinham também um cadastro das condições das casas, das condições socioeconômicas das famílias. Então, a gente conseguiu já também ter esse indicativo. A Prefeitura também, por meio da Secretaria Social, que fez os indicativos das famílias para a gente ir atendendo, né? Então, a gente teve esse aporte da prefeitura nesse sentido também, dos assistentes sociais, que foi bastante importante também nessa aproximação com as comunidades, né? E aí, nesse caso do Nenhuma Casa Sem Banheiro, eu acho também o modelo do edital é um pouquinho diferente do que é esse aí que o Francisco estava narrando, né? O edital aqui, ele era para entidades, né? Então, as entidades poderiam se inscrever para coordenar o programa, né? Ou seja, o IAB, por exemplo, né, uma entidade que poderia coordenar o programa, e no caso lá de Lajeado foi a Sociedade de Arquitetos e Engenheiros lá do Vale do Taquari, que é a CEAVAT. Então, um outro parceiro para a gente conseguir executar esse projeto, esse programa, foi a CEAVAT lá em Lajeado. E também a gente teve a parceria da Univates, né, que é a universidade lá do Vale do Taquari, também por meio do curso de Arquitetura e Urbanismo, de escritório modelo de lá, e dos alunos, né, de projetos de extensão também que trabalham nessa área da habitação. Os professores lá também deram um aporte bem legal. Então, a partir do conjunto de atores, assim, a gente vai se juntando e conseguindo avançar um pouquinho nisso, né?
Eu vou mostrar então para vocês, eu acho, um pouquinho do contexto dos banheiros que foram... Foram poucas unidades contempladas no trabalho? Nesse edital que a gente está desenvolvendo agora, que é esse relato que eu vou falar para vocês, são 3 arquitetas atuando, né? Então eu, mais a Cláudia e a Sarita, e cada arquiteta atendeu 3 banheiros. E aí a gente conseguiu fechar o ciclo de atendimentos, né? O objetivo é que depois esse ciclo vá se renovando, né? E atendendo novas famílias. Então esse início atenderam 9 famílias, 9 banheiros, então 3 cada arquiteta. Aí aqui, então, um pouquinho as condições lá das habitações, dos banheiros que a gente foi conhecendo, foi se aproximando com as comunidades lá também. Elas eram bem variadas, né? Desde uma condição mais precária, né? Sem instalações de rede de esgoto, de água corretamente, até habitações que tinham condições um pouco melhores, e aí a reforma no banheiro era mais uma melhoria mesmo das condições de salubridade. Então, a gente foi variando muito e reconhecendo lá no local mesmo quais eram as condições e quais eram as necessidades específicas de cada local, né? Então, aqui a gente vai ter algumas imagens das condições lá de alguns dos banheiros, né, que a gente foi atendendo. São alguns registros das primeiras visitas que a gente foi tendo com as famílias. Então, também a gente iniciou no final de 2020, num período, então, de pandemia, né? Então, dentro desses cuidados também, né? Fazendo as visitas, mas, ao mesmo tempo, tomando o distanciamento, né? Enfim, mas conseguimos ter essa troca com as famílias, com os moradores, né? Ouvi-los também, qual era aquele contexto que eles viviam. E é interessante também a gente relatar aqui, né, que a gente, às vezes, imagina esse ponto, né, a reforma de um banheiro, de uma casa, de uma pessoa, a gente imagina como uma coisa tão pequena, né, e às vezes a gente não valoriza, como arquiteto, por exemplo, essa reforma, né, ou essa intervenção. E aí a gente teve relatos muito legais, por exemplo, de uma das senhoras que a gente atendeu, que ela simplesmente não utilizava o banheiro da casa dela por 2 motivos, né? O primeiro, porque ela tinha um problema de locomoção e para ela chegar até o banheiro dela tinha que descer degraus, então ela não conseguia toda vez descer e subir esses degraus para fazer a utilização. E segundo, porque esse banheiro também tinha um problema estrutural, ele foi construído... Acho que essa foto aqui, ó. Ele foi construído numa área externa da casa, então ele está colado na casa, mas com um problema estrutural ele foi descolando da casa. E aí ela tinha medo também de utilizar esse banheiro, então ele tinha até uma condição intermediária e essa estrutura, e ela não utilizava por esses 2 motivos, né? Então, a partir disso, a partir da intervenção, ela começa a utilizar o banheiro dentro da sua casa, né? Então, antes ela não tinha outro banheiro para utilizar, ela acabava fazendo suas necessidades e eliminando depois, né? Não usava o banheiro. E aí, a gente vai ouvindo esses relatos e vai se motivando também, né? Ouvindo as pessoas e se motivando. Aqui também algumas imagens das instalações hidráulicas, dos locais que foram feitas essas intervenções. E aí, já das nossas apresentações dos projetos, né? Como é que a gente foi construindo isso também. A gente teve algumas visitas com as famílias, que foram um número reduzido também por conta da pandemia. E aqui a gente tem algumas imagens do dia da apresentação aí dos projetos dos banheiros. Já aconteciam mais pontuais, não foi feito com a comunidade. Isso, as famílias atendidas, elas estavam distribuídas em diversos pontos da cidade, né? Elas não foi uma comunidade como um todo, como foi o caso da regularização ali, né? Então, o que aconteceu foi que o município elencou as suas demandas, né? As suas comunidades, as famílias que estavam ali, e cada uma delas estava distribuída em um ponto da cidade, né? Foram ações pontuais distribuídas pela cidade. Então, não foi uma ação em um único bairro, né, para aquela melhoria. Justamente porque, como é também uma ação pontual na casa, né, no caso do banheiro das residências, a gente vai ter diferentes demandas e diferentes locais, né, localizações.
E aqui também foi um dia bastante especial do retorno, né, dos moradores sobre esses projetos. Essa é a senhora que não conseguia acessar o banheiro também por conta de dificuldades de locomoção. Acho que eu não... Tá? E aí também a gente teve um momento da entrega desses projetos, né, para os moradores. Eles ficaram com esse registro também. E a gente procurou também elencar nesses projetos algumas formas construtivas, né? Então, nesse momento, aqui também outra imagem do dia da apresentação. Nesse momento, então, a gente está com... Deixa eu parar aqui. Eu não sei como é que para a apresentação. Vocês estão vendo minha tela ainda? Estamos vendo, sim. Eu queria parar a apresentação, mas eu não sei como faz agora. Você quer voltar para a sua tela? É isso? Eu quero parar de apresentar minha tela para vocês agora. É só você ir lá naquele mesmo quadradinho e pedir para parar a apresentação. Deixa eu ver. Sim. Não compartilhar mais. Isso. Foi agora. Isso. Então, nesse momento agora, né, julho de 2020, a gente encerrou esse momento das apresentações dos projetos para as famílias e a gente está numa mobilização para arrecadar recursos, né? Porque da mesma forma também a gente não tem os recursos para execução dos projetos, então eles estão sendo feitos de uma maneira coletiva, né? A gente está arrecadando recursos, tanto doações de materiais, de equipamentos sanitários, equipamentos elétricos, hidráulicos, enfim, né? A gente fez toda uma tabela de materiais necessários, tem tudo isso listado para cada um desses banheiros. E aí agora, juntamente com a universidade, lá com o Univates e com os demais parceiros, né, a CEAVAT e os alunos também do EMAL, a gente conseguiu criar um banco de materiais, então, lá na cidade de Lajeado, e arrecadou doações, tanto em dinheiro, né, como em materiais mesmo. A gente teve construtoras que embarcaram nessa também, fornecedores de piso, enfim, né, todos os materiais necessários para a execução dos banheiros. E aí também a gente tem outra questão que é a mão de obra, né? Como é que a gente viabiliza uma mão de obra, né? Tem a opção de ser coletiva, né? Fazer um mutirão com uma orientação técnica, mas também tem a opção de a gente conseguir essa mão de obra. Então, algumas construtoras, por exemplo, da cidade, se mostraram interessadas em contribuir dessa forma, fornecer a mão de obra. Então, a gente está juntando os pontinhos, assim, nesse momento, né? Finalizamos essa etapa de projeto, mas aí o nosso papel também como arquiteto vem nessa articulação, eu acho, né? De juntando os pontinhos e para conseguir fazer a execução. Esse programa agora, o Nenhuma Casa Sem Banheiro, ele está sendo implantado e iniciado em outras cidades aqui do Rio Grande do Sul também. E agora, nesse momento, a gente já tem uma nova parceria também com a Secretaria de Habitação do Estado. Então, a gente já tem uma destinação de recursos públicos para as próximas edições, né? Então, a gente já vai evoluindo também a partir das experiências anteriores, né? E aí a gente já sai dessa arrecadação a partir das doações e consegue executar a partir dos recursos públicos, que também já vai dividindo aí os pesos dos atores, né? Já consegue garantir essa execução. Então, acho que é mais ou menos isso. Né? Para trabalhar com assistência técnica tem que ser assim, unindo de mãos dadas, unindo esforços. Me diga uma coisa, na prática mesmo, né? Esse edital que você participou do CAU-RS, ele trazia só projeto, então, não ia de projeto à execução, era apenas a parte de projeto. Ele abrangia, no caso, a contratação do arquiteto para as duas fases, né, do projeto e da execução, tanto que a gente está agora, nesse momento, articulando essa execução, né, juntando recursos, mas ele não pagava, digamos assim, a execução, né, o material construtivo, a mão de obra que vai executar. Então, isso agora, nesse momento, os editais que estão acontecendo agora,
essa execução, o valor da execução é responsabilidade da prefeitura, né, ou da secretaria, então é um recurso público. Então é essa união, né, o CAU está contribuindo até uma parte e o recurso público entra em outra parte. Lá em Lajeado a gente não teve esse recurso público, né, por isso então essa mobilização também para a gente conseguir levar o projeto até a execução, né, para a gente não parar nessa fase de projeto mesmo, né. Com entes privados e a própria sociedade, né, também. Isso. Muito do que a gente faz em ATIS hoje, a gente precisa dessa articulação, né? Até mesmo pela dimensão, às vezes, dos projetos. No caso dos banheiros, é um pouquinho mais fácil até, né? Como é um projeto num âmbito menor, a gente já consegue ter coisas mais palpáveis, né? Mas a gente vai unindo todos os atores possíveis, assim, e executando. Isso. É um projeto lindo mesmo, parabéns, viu? É como você falou, um ambiente pequeno, ali às vezes insignificante, né? Mas que vocês trataram de tal forma que não só trazendo a questão do benefício sanitário, digamos assim, das instalações hidrossanitárias, né? Das peças sanitárias, mas principalmente o que ficou aí bem marcado, pelo menos para mim, foi a questão da acessibilidade também. Né? Essa senhora que tem um banheiro em casa, que funcionava, apesar de tudo, né? Mas que não podia acessar o banheiro. Então, assim, realmente é de se comover, né? E ver o quanto é importante realmente o nosso papel, né? Dentro das residências também, buscando, né? Proporcionando bem-estar e vida realmente, uma vida digna para as pessoas. Sim. Parabéns, Débora, você e seus colegas também aí com esse trabalho belíssimo aí. E que venham outros aí, né? Que vocês dêem continuidade. Em breve a gente traz você aqui de novo para o Tal FM, para a nossa TV aqui, para mostrar esses banheiros executados, a entrega, né? Executados. Com a plaquinha. Agora, no segundo semestre, a gente já está com a previsão de iniciar 3 execuções, agora em breve, e as outras já estão também em andamento, né? Com o banco de materiais, enfim, a gente inicia logo aí. Então, ó, já está aqui, ó, comprometida aqui com a gente para trazer esse material aqui também, tá bom? Com certeza. Muito obrigada aí pela sua participação. E agora a gente volta aqui para o Nordeste, para o nosso calorzinho daqui. Eu vou falar com a Débora, aqui de Maceió, que tem um projeto super legal. Como é que é o nome do seu projeto? É Grotas? Grota do Rafael. Rafael, pois é. O que é para a gente aqui que não sabe, né? Que é um nomezinho, uma nomenclatura bem característica, talvez, aí da região. Se eu aqui do Rio Grande do Norte, Grotas, o que é Grotas, o que ela quis dizer com isso? Imagina lá a colega lá do Rio Grande do Sul. Explica aí pra gente como é esse projeto também super bonito, que eu já vi aqui no vídeo e no material de vocês, Débora. Então, eu trouxe uma apresentaçãozinha também, rapidinha, só para explicar um pouquinho que, para além da Grota do Rafael, o que foi feito lá está dentro de um outro projeto que se chama O Vida Nova nas Grotas. Aí eu vou abrir aqui para vocês conhecerem um pouquinho. Compartilhar a sua tela. Vamos passear pelas grotas de Maceió. Já conseguem ver? Conseguimos, mas conseguimos aqui. Tá com... Fecha aí essa pop-upzinha, essa janelinha que abriu. Janela do apresentador. Tem um xizinho lá em cima. Foi? Pronto, foi. Estão vendo a apresentação em tela cheia, então? Isso. Não tá tela cheia, não. Mas Deixa eu tentar aqui. Foi agora. Não tá a tela cheia, mas a gente... Pronto, agora tá perfeito. Pode começar. Tá a tela cheia? Tá a tela cheia. Ih, saiu. Ai, meu Deus, a tecnologia me engongando. Faz parte. Acho que foi, né? Agora foi. Pronto, vamos lá. Pronto, primeiramente respondendo a sua pergunta do que é grota, né? Grota aqui em Maceió nada mais é do que fundo de vale, que a morfologia da cidade de Maceió é caracterizada por grandes extensões de tabuleiro, encostas e os fundos de vales, que, por exemplo, no Rio de Janeiro, na Bahia, os aglomerados subnormais, né, os assentamentos precários se localizam nas encostas. E aqui em Maceió, eles encontraram solo fértil no fundo dos vales. Então,
É perigoso isso porque não fica à vista, diferente do Rio de Janeiro, que quando você já passeia na cidade, você já vê, né? Então, o poder público tem como mascarar. E aqui em Maceió, não. Que fica bem escondido, então pouca gente consegue ver onde estão os nossos assentamentos precários. A Grota do Rafael, ela está contida dentro do programa Vida Nova nas Grotas, que ele tem duas vertentes principais que competem a nós, arquitetos, que é a questão da infraestrutura urbana e da parte de melhorias habitacionais. Eu vou falar um pouquinho primeiro do que é o programa, né? É um projeto do governo do estado de Alagoas, o Vida Nova nas Grotas, em parceria com a ONU Habitat e com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo daqui de Alagoas. Essa parceria se firmou em 2018, através do edital, que é o que eu faço parte atualmente. Todo ano eles estão lançando esse edital, que destina 6% dos recursos do CAL para atuação no Vida Nova nas Grotas. Se eu estiver falando muito rápido, vocês podem interromper, tá? Fazer perguntas, tá? Como eu falei, né, uma ação do governo do estado de Alagoas, da ONU Habitat e do CAL aqui de Alagoas também. E ela se dá em 9 linhas de ações, 9 linhas de ação, que é a promoção de acessibilidade e mobilidade urbana, que é como eu falei anteriormente, através da Secretaria de Transporte e Infraestrutura Urbana, a inclusão social, desenvolvimento econômico, saúde, educação, esporte, cultura e lazer e as melhorias habitacionais, que é onde entra o programa de ATES do CAL aqui de Alagoas. O solo de Maceió já foram identificadas e mapeadas 100 grotas. Quem fez essa parte do mapeamento e do levantamento das grotas, do levantamento cadastral socioeconômico, foi a ONU, foi o escritório da ONU, que tem uma base aqui em Alagoas. E dessas 100 grotas, 71 já foram contempladas com obras de acessibilidade e mobilidade urbana. Dessas 71, 11 já foram feitas melhorias habitacionais, e desde a parceria com o CAL, já foram feitos 131 projetos de reformas. Dessas 11 grotas, 8 foram contempladas com os projetos do ATES realizados pelo CAL. Eu trouxe um mapinha onde essas manchas laranjinhas, não sei se dá para ver muito bem. Pronto, são as grotas daqui. Dá para ver como elas são bem distribuídas na malha urbana aqui da cidade. Essas ações são custeadas pelo Fundo Estadual de Combate à Erradicação da Pobreza, e as reformas que a gente faz são focadas em coberta, banheiro, cozinha, fachada, pisos e revestimentos, reposição elétrica e hidráulica e pequenos reparos. O que a gente faz são melhorias habitacionais, e principalmente agora, durante o período da pandemia, resolver problemas de salubridade. Que muita gente fala, lave a mão, mas em que pia? Muita casa não tinha pia, não tinha água encanada. A água que eles pegavam era do riacho que passava perto de casa. Então, não tinha janelas, né? Não tinham janelas, poucos. Já era difícil ter banheiro. E quando tinha banheiro, não tinha janela, ou os quartos, a casa em si não tinha uma ventilação adequada. A coberta também não tinha uma inclinação adequada, que muitas vezes provocava infiltração, pingueiras, rachaduras, vários problemas. Eu trouxe algumas fotos do que representou as intervenções que a gente fez, não só da Grota do Rafael, eu trouxe de vários
vários outros casos, que é como a gente costuma intervir na residência. Aqui o antes e o depois de uma cozinha, com a colocação de cerâmica, a melhoria na coberta, o banheiro também. São melhorias, como você pode dizer que bobas, mas na vida dessas pessoas, como a Josisa falou, representa uma mudança muito significativa. A pessoa não usava o banheiro porque não tinha acessibilidade ou porque não tinha água, e agora ela pode usar, pode usufruir. Aí outro caso também, de uma casa que não tinha nem reboco, a mudança no ambiente, como fica diferente, com o reboco, com a mudança na coberta. Aqui em Maceió, no meu país Nordeste, é muito quente. Então, você colocar uma telha de fibrocimento e ainda numa altura quase topando na cabeça da pessoa, o ambiente fica insalubre, fica muito quente. Então, a pessoa mal consegue ficar dentro de casa, em umas condições dessas. E nessa mesma residência, que o banheiro era na parte de fora. E aí foi feita a reforma do banheiro, colocado cerâmica, instalação de água, de esgoto, tudo certinho. Aí mais outras intervenções na coberta. A gente tem muito problema com a coberta. Às vezes está tudo certinho, mas a inclinação propicia infiltração, ou então o madeiramento já está com cupim. Outra parte do banheiro também, que foi colocado a cerâmica e feita a instalação tudo certinho. E esse também, o banheiro, que foi uma felicidade para os moradores, porque eles também não conseguiam utilizar o banheiro por conta da falta de acessibilidade, que não tinha as barras para ajudar a pessoa a se locomover dentro desse ambiente. Mais um caso da coberta, que foi feito também. E os banheiros, a parte da lavanderia também, que não tinha condições de uso, né? As instalações já estavam bem gastas. Como você disse, só com elementos pontuais, né? Que vocês colocam uma cerâmica, ajuste aí na estrutura, e aí já é praticamente uma casa nova. Pois é, tem casas que só de você botar um reboco, uma cerâmica, já resolve um problema que a pessoa viveu nesse ambiente há 10, 15 anos, com a casa enchendo de mofo toda vez que chove, sabe? Então, você resolve um problema da vida da pessoa. Não só questão de beleza, é questão estrutural mesmo, de salubridade do ambiente. E aí eu trouxe também o vídeo do CalBR sobre a intervenção do ATES lá na Grota do Rafael. Vou passar aqui rapidinho. Grota São Rafael, Maceió, Alagoas. Em Maceió, existem cerca de 250 mil pessoas habitando pelo menos 76 grotas na cidade. Grotas é como os moradores chamam os bairros com assentamentos precários, geralmente com casas construídas pelos próprios moradores, úmidas, com passagens estreitas e escadarias pouco acessíveis para a circulação de pessoas. A água corria por essas paredes, minha gente, enchia de água. Tinha vez que a gente não dormia, ia lá fora com medo da casa cair. Mas graças a uma parceria entre o Governo de Alagoas, a UNABITAT e o Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Alagoas, o programa Vida Nova nas Grotas traz um novo ar para muitas dessas pessoas. Desde 2018... Travou um pouquinho aí, Débora. Eita, meu Deus. Vamos aguardar aí, porque se ele destrava sozinho, deve ser a internet. Acho que não vai, não. Quantas unidades foram contempladas, hein, Débora?
Ao todo, desde a parceria do CAL com a ONU e o governo do estado, foram 132 casas reformadas em 3 anos de projeto, de parceria. Mas o edital ATIS do CAL Alagoas, ele entrou nos 3 anos? Isso. É porque o edital aqui é um pouco diferente do modelo que vocês já relataram. O edital daqui, ele contrata os arquitetos para fazerem projetos para o Vida Nova nas Grotas, para contemplar essas melhorias habitacionais do programa Vida Nova nas Grotas. Mas o nosso programa novo aqui, o nosso edital novo aqui, ele vai contemplar exatamente pessoas jurídicas, né? Direito público também, né? O privado, que tenha projetos também já em andamento. Então, a gente também, através desse edital, a gente está buscando um trabalho parecido com esse que vocês estão desenvolvendo. Aliás, né, o edital está aberto a projetos, né, a criatividade mesmo dos arquitetos que vão participar, das pessoas jurídicas. Mas é bem interessante esse trabalho que você acabou de mostrar, porque nesse caso aí a gente está vendo ele do começo até o fim. Realmente você conseguiu visualizar, né, como um todo a necessidade e conseguiu entregar aí ao morador, né, o projeto executado. Isso aí deve ser uma satisfação enorme aí para vocês que estão participando. Você está no projeto há 3 anos já também? Não, eu participei do edital desse ano, de 2021. Aí, cada ano é uma equipe nova de arquitetos que é contemplada pelo edital. E já é meio que... já tem tudo certinho. Que tem o CAL, que oferece o profissional, que subsidia o profissional, já para o programa que já tem a verba para a realização do projeto. Então, a gente faz o projeto, pouco tempo depois ele já começa a ser executado pela Secretaria de Infraestrutura. Então... né, para poder conseguir fazer isso tudo também. Isso. E aqui, como todos trabalham com habitação de interesse social, a gente vê como é rápido que mudam as estruturas dessas habitações. Então, já teve caso da gente chegar lá, fazer o levantamento da casa, fazer o projeto, e quando chegou para intervir, já era um ambiente totalmente diferente, sabe? Já era outra casa, já mudou o morador, já... Então, tem que ter essa agilidade nesse projeto para que seja efetivada a transformação que a gente propôs. Bem legal esse trabalho. E parabéns também. Obrigada. E vamos terminar agora com o nosso colega aqui, o 4º arquiteto convidado, o Flávio Tavares, que está aqui bem pertinho da gente, aqui na Paraíba. Está em Conde? O projeto foi em Conde, né? Isso, foi em Conde, mas eu estou em João Pessoa agora. Ah, João Pessoa está mais pertinho ainda. Então, fala aí para a gente, Flávio, né, desse momento que você viveu, né, nesse período do projeto. Você estava como secretário, né, lá da Secretaria de Planejamento. Então, fala aí um pouquinho da sua experiência, né, das conquistas, das dificuldades, né, da satisfação também. Você está com a apresentação aqui, né? Passou para a gente, eu posso compartilhar ou você quer falar e eu já vou compartilhando aqui? Pode ir compartilhando. Bom, primeiro... Para passar para a gente sua experiência. Joia. Bom, primeiro, antes de iniciar, eu queria agradecer ao CAL, o convite do CAL RN. É muito bom, assim, ouvir tanta diversidade, né, de experiências, assim, pelo Brasil, regionalmente, inclusive, assim, eu acho muito legal a gente ter sempre essas oportunidades de estar trocando, porque a experiência de ATIS, ela tem sido muito puxada, né, pelas entidades, pelos coletivos, pelos movimentos sociais, e o CAL, enquanto autarquia, né, pública federal, tem cumprido um papel muito grande em fazer essa ponte, inclusive, entre esse lado, né, não institucional, vamos dizer assim, e o lado institucional. Mas o que eu vou falar um pouco é um pouco de outro lado, né? Porque essa experiência que eu vou mostrar para vocês, ela não foi propriamente a partir de mim como pessoa física, né? Ou jurídica, pleiteando um edital do CAL, mas sim uma experiência em que eu atuei enquanto secretário de planejamento, né?
na gestão municipal aqui na Prefeitura de Conde, que é a região metropolitana de João Pessoa, que é a capital da Paraíba. E a gente, desde essa experiência, né, na gestão, a gente trabalhou com vários âmbitos da política urbana, mas focou muito toda a nossa atuação para assistência técnica de habitação de interesse social. Tá vendo aí já a apresentação? Não, eu não. Tá compartilhando aí com você? Tá vendo? Não estou conseguindo ver ainda. Não. Vocês não estão visualizando? Deixa eu tentar aqui de novo. Mas pode continuar aí. Tá. Enquanto isso, aí o que eu queria colocar é que essa, vamos dizer assim, essa linha, né, estruturante da nossa gestão tem muito a ver com o próprio perfil, inclusive, do município, né? É um município muito vulnerável, né, economicamente, socialmente, e a gente tinha como foco, né, enfrentar essa realidade, de fato, assim. E se a gente queria enfrentar esse déficit habitacional, déficit urbano, o déficit de direito à cidade, a gente Ficou agora? tá entrando, pronto, entrou. Ótimo, vamos lá. Só você mandar eu ir passando, que eu estou aqui só no Enter. Joia. Pode botar na primeira tela, por favor? Não. Então, nessa perspectiva de colocar a assistência técnica como carro-chefe, a gente desenvolveu uma série de projetos e programas experimentais, sempre tentando atrair parceiros de todos os tipos, né, em todos os níveis, seja empresa privada, seja universidade, seja o próprio CAL, as entidades como o IAB também, os escritórios modelo, no caso o Trama, que é o escritório modelo da UFPB, do qual fui um dos fundadores, junto com vários outros colegas. Então, a gente tinha a intenção de colocar todo mundo junto nos braços, vamos dizer assim, do poder público, né? Que é quem eu acredito que deve ser o grande orquestrador de todas as políticas de assistência técnica, né? Eu louvo bastante, admiro, aplaudo, incentivo que todas as entidades, todos os coletivos façam iniciativas, mas acredito que o papel fundamental, geral, do país é ter a promoção da assistência técnica a partir do poder público, porque a lei estabelece isso. A lei diz que a assistência técnica é pública e gratuita, e é um direito das pessoas e um dever do Estado. Então, a gente tem tido muito poucas iniciativas nesse âmbito. Então, a nossa gestão tentou colocar isso como marca, sabe? E aí foi por isso que a gente criou o EPA, que é o Escritório Público de Assistência Técnica, né? E aí, dentro desse projeto que a gente chama de um projeto guarda-chuva, a gente criou segmentos, né? Programas, esses experimentais que eu falei a vocês, que vão trabalhando determinadas políticas, né? A gente iniciou com o mutirão da vizinhança, que era aquele que atuava nas áreas urbanísticas, né? Tentando recriar ou criar espaços públicos nas comunidades para ativar a vida, né, cidadã, dar, vamos dizer assim, nova luz, né, de esperança, de cidadania, né, naquelas comunidades. E depois a gente começou a trabalhar a regularização fundiária desse espaço, porque via que era muito complicado, né, todos esses mutirões que a gente fazia eram em áreas irregulares, clandestinas, e aí a gente começou a costurar uma coisa com a outra, fazer mutirão, mas também entrar com assistência técnica para a regularização fundiária. E aí a gente criou o programa Chão de Direito, que é um dos outros braços do EPA. E, enfim, sempre vinha outra oportunidade, outra coisa acontecendo, e a gente também colocava dentro desse escritório, como, por exemplo, o projeto Travessia, que é um projeto histórico que existe na Universidade Católica de Valparaíso, no Chile, que eles trabalham com assistência técnica, e a gente fez alguns projetos, duas vezes com eles aqui em Conde, de assistência técnica também. Pode passar. Intercâmbio de ideias e arquitetura. Isso. Super importante. E aí eu não vou me deter muito, mas só mostrar para vocês, né, algumas imagens aí do Mutirão da Vizinhança. A gente fez 5 edições. O município é um município muito pequeno, de 25 mil habitantes, mas a gente conseguiu, né, transformar várias comunidades, assim. Essa, por exemplo, já é uma das nossas últimas edições, a 4ª.
que a gente construiu a Praça das Castanholas, que é esse espaço é bem bacana, muita ativação junto com as crianças, principalmente, né? E aí, depois que a gente transformava esses espaços, a gente ganhava confiança da comunidade também, que era muito fragilizada, né? Muito, quando via o poder público trabalhando com esse tipo de coisa, né? Tinha uma certa desconfiança, então a gente ganhava a confiança, a credibilidade, e aí começava a entrar na casa das pessoas fazendo outros tipos de trabalho, que são aqueles mais íntimos mesmo, né? Tanto a da regularização fundiária, que mexe muito, né, com uma questão, né, de posse, propriedade dos terrenos, então é uma questão muito delicada, mas a gente fez muita regularização lá, assim como também a gente fez as melhorias habitacionais. Pode passar. Não passou aqui. Pronto. Aí eu vou focar nisso, o tempo é curto, mas a gente fez, enquanto poder público, um credenciamento de empresas, escritórios de arquitetura, urbanismo e engenharia, para que esses escritórios pudessem fazer o serviço de melhoria habitacional, né? Fazer os projetos e também atuar na orientação para a execução das obras. Enquanto o âmbito era muito urbanístico e da regularização fundiária, a gente ainda conseguia lidar, né, com a nossa própria equipe na prefeitura. Mas quando esse trabalho de individualmente, né, fazer projetos para cada casa, a gente precisava ter mais fôlego e a gente fez esse credenciamento, foi muito legal, pode passar. E aí a gente contratou empresas, né, de até 15, para cada empresa fazia uma média aí de 15 projetos, de 15 unidades. E esse é uma das comunidades, né, que a gente atuou em melhoria habitacional, Terras Belas, inclusive a comunidade de referência para o vídeo que o CalBR promoveu. Pode passar. Olha o Fábio ali. E nesse projeto de melhoria habitacional foi muito interessante, porque nessa comunidade a gente também focou, né, a partir de um edital da Funasa, que foi frustrado lá na frente, mas enfim, a base dele era para melhorias sanitárias domiciliares, né? Muito parecido aí com nenhuma casa sem banheiro, que era justamente para melhorar as condições sanitárias, ou construir um banheiro quando não tinha, ou reformar os banheiros, ou construir caixa d'água, que muitas casas não tinham, ou enfim, soluções de esgotamento sanitário também. E aí foi muito legal, porque felizmente o edital para a execução das obras, a gente fez os 62 projetos nessa comunidade, mas a execução das obras estava vinculada a um financiamento do governo federal, que foi bloqueado pelo governo atual, e a gente conseguiu captar, através de uma parceria também, pessoa física, um outro parceiro nosso, né, que era nosso coordenador de habitação, conseguiu que a gente pudesse executar um protótipo de cada um dos 4 escritórios contratados. E aí a gente fez algumas casas, conseguiu executar no finalzinho também da gestão. E a gente fez isso em parceria com a União de Moradia Popular aqui da Paraíba. Foi muito legal, porque foi uma execução através da autogestão, muito bom, porque os recursos foram para execução repassados para a entidade, que a entidade tem um poder, né, de mobilizar isso localmente, né? Então eles conseguem tanto mobilizar as próprias construtoras locais, não construtoras, na verdade, os mercadinhos mesmo, né, de obra, dali da comunidade ou da região, compram muito mais barato, né? E conseguem também usar, sejam pessoas da própria região, que eles fazem por ali mesmo a negociação e formação, quantas vezes é o próprio morador que faz a obra da sua casa. A gente teve experiência com o próprio morador que fez a obra da sua casa, como a gente fez experiência lá em Terras Belas de formação de mulheres. Aqui a gente está vendo algumas mulheres trabalhando aí como pedreiras, né? Muito legal, a gente formou algumas delas, fizemos oficinas também através desse edital do CAL para formação, ou pelo menos orientação, de noções básicas, né? De mão de obra de execução para várias pessoas. Pode passar. Além de
de construir a casa, né, de trazer o benefício da casa, elas também saíram com uma nova profissão. Exatamente. A gente tem um exemplo de um rapaz que foi isso que eu falei, que construiu a sua própria casa e não tinha experiência com isso. E depois, logo depois, foi contratado pelo movimento de moradia popular em outra cidade, na região metropolitana, para, enfim, trabalhar pelo Minha Casa Minha Vida Entidade na construção de um grande conjunto habitacional, né? Foi muito interessante também essas possibilidades que se abriram. Enfim, aqui a gente, só para mostrar alguns dos exemplos, né, dos projetos que os escritórios desenvolveram para essa comunidade, né? Pode ir passando. Aqui algumas também, várias imagens dos tipos, né, de adequação. Todos esses projetos já foram concluídos e entregues, alguns poucos, infelizmente, executados. Aqui tem, por exemplo, essa casa aí que está, a casa de Dona Joana, que é uma senhora também de 84 anos, que nos 84 anos de vida dela, ela nunca viveu numa casa que tivesse banheiro. E a gente construiu o primeiro banheiro da vida dela, é uma história bem emocionante também. Ela sequer sabia utilizar o banheiro, né? Então, é um processo muito, muito, muito bonito de cidadania, assim, né? Muito mais do que qualquer processo arquitetônico, estrito sensu, né? Pode passar. E aí, enfim, a regularização fundiária, a gente também atuou em outras comunidades, Vila do Amanhecer, Ademar Regis, São Bento, Conjunto Maris, 4 comunidades, algumas menores, algumas maiores. Mas a nossa primeira regularização fundiária foi também fruto de uma parceria com outros parceiros, no caso parceiras, que pleitearam o edital do CAL. Como a prefeitura tinha muito esse interesse, né, de estar mobilizando, de dar apoio técnico, suporte, então outras colegas, né, de João Pessoa mobilizaram-se para fazer um trabalho de REURB na comunidade, no município de Conde. Ganharam e a prefeitura deu todo o suporte, né, até porque implantou a regularização fundiária plena, né, fez uma série de outros movimentos além do próprio projeto de REURB em si. Pode passar. Bom, e aí, já para finalizar, são alguns dos momentos, né, da entrega de título também, que a gente fecha, né, esse processo de assistência técnica, que gosto sempre de ressaltar, com ela completa, né? Muitas vezes o pessoal, inclusive, que trabalha com assistência técnica, esquece que a regularização fundiária é uma possibilidade da lei, mas também e a gente tentou trabalhar no EPA o mais pleno possível, né? Os 3 eixos, urbanístico, habitacional e de regularização fundiária. Assim, a gente fecha a condição de dignidade mínima das comunidades. Então, gente, é isso. Eu acho que não tem mais nenhuma imagem aí para a gente apresentar, mas acho que me estendi já no tempo, mas muito feliz de estar compartilhando essas experiências aí com vocês e fico à disposição para a gente trocar também, se for o caso. Voltei aqui. Não sei se Voltou, mas está sem a sua imagem. só em voz. Então, Fábio, muito obrigada também pela sua participação, pela sua experiência aí com o ATIS, né? Durante foi quanto tempo aí esse trabalho aí junto nesse projeto aí inteiro? A gente vê que foi um período bem longo, né? São vários projetos envolvidos aí. O EPA ele foi implementado ao longo da gestão anterior municipal, foi 2017 a 2020. Então foi um horizonte de implementação gradual, né? Claro que a gente não chegou já implantando o EPA, os projetos foram surgindo, a gente foi dando corpo isso institucionalmente, né? Obrigada. Gente, esse material de vocês, né? Esse material aqui dessa live vai estar aqui no nosso canal do YouTube, do CalRN, mas a gente vai divulgar também cada um desses vídeos, esse material aí, que eu acho que vai servir de inspiração, né, para muitos outros, não só para os colegas aqui que vão participar do nosso edital, né, que a intenção também era essa, mas com certeza, né, para muitos outros projetos que podem ser realizados. A gente vê que, antes de tudo, né, o mais importante aí
Eu acho que a união faz a força, é o que ficou, né, dessa nossa conversa aqui, e também o poder que nós, né, arquitetos, e que a arquitetura como um todo tem, de transformar a vida das pessoas. Eu acho que com o ATIS, né, com a assistência técnica, a gente vê isso mais claramente, né, diferente até, né, de um trabalho feito para clientes dentro do escritório, uma outra classe social, às vezes mais o ATIS, ele traz essa satisfação nossa também de ver, né, a coisa acontecer, trazendo uma qualidade de vida, trazendo vida de verdade, né, para as pessoas. Então, os 4 cases aí foram maravilhosos, foram ideias assim, que eu acho que vão ficar aqui realmente para os profissionais que queiram, né, participar aqui do edital da gente aqui no CalRN. O material de vocês vai ser divulgado, eu agradeço mais uma vez a participação aí de todos, né, desde o Rio Grande do Sul, aqui o pessoal do Nordeste também. Foi um prazer ter vocês aqui conosco. Alguém quer falar mais alguma coisa? Só agradecer e parabenizar a todos e a todas pelos projetos. Boa noite. Eu queria agradecer também o convite e poder divulgar também o projeto, né, o ATIS aqui de Alagoas, que inclusive está com o edital aberto também, e ATIS, então quem tiver oportunidade, dá uma olhada, se inscreve também. E é isso, muito obrigada, boa noite a todas e a todos. Também querendo agradecer, principalmente aos colegas, por ver tantos bons projetos e boas iniciativas. Espero que mais pessoas apareçam, né? Que é sempre bom a renovação, sempre bom novos técnicos e novos amigos aí trabalhando com assistência técnica. É importantíssimo que isso continue. Importantíssimo. E obrigado. Queria agradecer também a oportunidade de estar aqui, de trocar com todo mundo. Foi muito legal conhecer todas as iniciativas também e ver as diferentes possibilidades, né? Eu acho dentro dessa lógica da ATIS, né? Quanta coisa a gente pode fazer e pode ser feita aí em diversos âmbitos, diversas escalas, né? Isso é muito legal. Obrigada, ok, obrigada a todos. E vocês que estão aí assistindo aqui o TV CalRN, o edital está aí lançado, ATIS 2021. O edital está aberto a você, que é pessoa jurídica, né? Pode ser também, ele contempla também a administração pública e é um edital bem aberto, realmente. Você vai cadastrar, vai lá trazer o seu projeto, né? Se inspirar em várias ideias, ou às vezes até um trabalho, um projeto que já tenha em aberto aí dentro de alguma prefeitura, e aí você vai poder participar dentro do nosso edital, se inscrevendo desde hoje, né? As inscrições estão abertas a partir de hoje, dia 29/7, e vão até o dia 29 de agosto. O valor do nosso edital desse ano, ele está em R$ 83.786,55. Então, como a gente falou aqui, né? É uma quantidade razoável que você pode juntar com mais outros entes, com a iniciativa privada também, e conseguir fazer aí diferença na vida de muita gente. Qualquer dúvida, entre em contato aqui com o CalRN, o edital já está lá no site do CalRN, e aí estamos aguardando aí a participação de vocês. Até a próxima, aqui no TV CalRN. Tchau, tchau.